Bom dia, gente. Bom dia. Esperar mais um pouquinho, dá 6:30. Bom, mais uma live diferente, improvisada aqui. Primeira live improvisada, vamos ver o que acontece. Bom dia, Micael Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Você tá me escutando com chiado, sem chiado? Como é que você tá me escutando? Conta pra mim. Tá me escutando bem? Hoje a gente vai falar sobre instalações de sucesso, parte 2. Fico feliz aí que o pessoal está entrando. Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia, gente. Bom, eu tô com o microfone aqui novo. Vamos ver se ele vai funcionar bem. Se vocês estão me escutando, me dá só um ok aqui para ver se vocês estão me escutando, para a gente entrar no assunto. Não sei se vocês me conhecem, meu nome é Lívia, sou médica veterinária e aqui é um programa, né, de lives para que a gente possa se conectar, explicar sobre o assunto. Mas aí eu preciso saber, legal, o som tá ok, não tá com chiado, maravilha, essa era a intenção. E é isso, para a gente se conectar. Então, para você que é criador, para você que é estudante de veterinária, zootecnia, agronomia, já se formou, vai se formar ainda, pretende entrar numa área promissora, né? Uma área que está aberta, uma área que está em expansão, que é a caprinovinocultura, uma área que tem mercado, tanto para o produto, tanto para o serviço. Então, esse programa de live, esse programa de benefícios que a gente está fazendo aqui, é para você, para eu explicar para você é, sobre a caprinovinocultura. A gente vem fazendo uma série de lives, onde a gente falou sobre o mercado, os benefícios do sol, os malefícios do sol. A gente entrou em instalações, a última live, não sei se vocês ficaram ligados, mas é, a gente falou, então, as coisas importantes sobre instalação. Então, o primeiro passo, mais importante que eu falei lá, é a gente precisa planejar as instalações, independente do sistema que você vai fazer. Então, faça assim, um desenho, uma planta baixa, se não der para pedir um profissional fazer isso, você mesmo faça. Porque um dos maiores investimentos no início da criação são as instalações. Então, é instalações e nutrição. Então, como a instalação equipara, provavelmente, ao maior investimento no início, tem que ser planejado. E para ser planejado, é importante dimensionar exatamente antes de começar, para não construir um galpão onde não foi bem mencionado ou com as estruturas necessárias. Então, e não só o galpão, a gente viu que tem N instalações, né? A gente viu que tem galpão, sala de ordenha, sala de beneficiamento do leite, a gente viu que tem farmácia, os piquetes, o banheiro, a sala, um escritório. Se você vai mexer com o serviço de inspeção, com alimentos regularizados pelo governo, vai vender produtos regularizados, então você precisa tirar o serviço de inspeção ou municipal da sua cidade, ou estadual, que é do seu estado, ou federal. Então você precisa fazer instalações adequadas. Então, na live anterior, nós demos um panorama de como você inicia. Então, como ela é uma das. O maior investimento inicial são as instalações, e não é para pegar a instalação,
deixar para lá e antes colocar os animais, não, os animais vêm depois das instalações, eles precisam estar bem equipados. Imagine só, quero pegar cabra, quero pegar ovelha, colocar no meu sítio, e esse frio que tá hoje onde eu tô, tá 7 graus, tô aqui fora. Imagine se você compra animais ou gestantes ou filhotes e não prepara as instalações. Acaba morrendo e a pessoa acaba se frustrando. Então, para que não tenha uma frustração sobre a criação, que é um mercado aberto, um mercado em expansão, nós precisamos preparar as instalações. Então, no momento que você já fez a sua planta baixa, seja com um profissional ou você mesmo, você dimensionou o caminho do seu produto. Então, independente se você vai produzir linguiça, queijo, embutidos, qual for o caminho, o caminho precisa ser seguido do produto. Então, de lá de trás para frente. Então, você pensar no caminho da produção. Então, se você vai produzir, fazer instalações pensando nos animais, você comece de lá de trás, reprodutores para ficar longe do leite, para que o leite não tenha cheiro dos reprodutores, dos hormônios, do cheiro que eles exalam. Então você começa lá do fundo com os reprodutores, aí vai indo para os animais não produtivos no momento, né, as solteiras, depois você passa para as gestantes, passa para os filhotes e depois você passa para as lactantes, aí você passa para a ordenha e aí você passa para a sua sala de beneficiamento. Então tem um caminho de lá para cá para o produto para escoar. Então daí quando você for mexer com um produto de inspeção regularizado, a chance do governo aprovar a sua linha de produção, o seu produto, as suas instalações e você obter o selo para melhor ser valorizado e você vender um produto com inspeção regularizado no mercado, você já tem esse caminho corretamente. Então, ótimo, no momento que a gente olhou tudo isso, a gente entendeu lá que as instalações têm um caminho, precisam ser projetadas, precisam ser pensadas antes da planta, antes da introdução dos animais, a gente precisa passar para o passo 2. Então, a gente viu também as instalações, não basta simplesmente, não é uma baia de cavalo ou um chiqueiro de porco. As instalações para caprinos, elas podem ser, caprinos e ovinos, né? Elas podem ser ripadas, que é no alto, ou podem ser no chão batido, no chão da fazenda, não tem problema nenhum. Cada um tem seu benefício, cada um tem seus pontos fortes, os seus pontos fracos e tá tudo certo. O que você vai escolher vai depender do seu gosto e da sua necessidade. Porque às vezes eu tenho um terreno que não comporta um manejo extensivo. E às vezes eu tenho um terreno que comporta só ripado, mas ripado é um investimento muito maior do que um chão batido. Então sempre precisa estar vendo de acordo com a sua necessidade. Aqui eu não vou falar o que é certo e o que é errado, porque o que pode ser certo na sua casa pode não funcionar na casa do vizinho. Então, tem que olhar para a sua necessidade para verificar exatamente o propósito da sua criação. Poxa vida, se meu propósito é criar animais de elite, eu não posso ter cascos, pernas tortas. Então, talvez... já vou responder, Samuel. Então, talvez eu não vou poder lidar com o ripado, porque o ripado, ele tem o seu ponto fraco como o problema que entorta o casco. Então, se você for pensar em leite, não tem problema nenhum, ficar limpo, mas se você for pensar em animais de elite, que você precisa vender o exterior também do animal, aí fica ruim. Aí o Samuel pergunta aqui, qual a quantidade ideal de cabra para metros quadrados? Bom, vamos lá. Uma cabra adulta em lactação, a gente fala que são 4 metros quadrados por animal. Então, a baia precisa ser projetada para, no mínimo, 4 metros quadrados. Mas eu digo, é pouco 4 metros quadrados por animal adulto. O que você tem que pensar? Que a sua área de coxo tem que dar para todas elas
comerem ao mesmo tempo, porque tanto a cabra como a ovelha, ela tem o hábito de ir no coxo para comer ao mesmo tempo. Então, necessariamente, a sua área de coxo tem que dar para todas enfiarem a cabeça ao mesmo tempo em comer, e você tem que pensar também num solário na parte de trás. Então, se você for pensar em baia, você pensa que, no mínimo, uma cabra adulta, uma ovelha adulta, precisa de 4 metros quadrados para viver, mas isso não é o necessário, precisaria de muito mais. Então, se você for pensar, depois entra a questão de bem-estar animal, a necessidade de sol, então precisa de mais quantidades de sol, né, mais quantidade de espaço do que 4 metros quadrados. Mas para você fazer a sua conta, em regra, é isso, né? Aí vai depender se é ripado, vai depender se é cama, a troca de cama, a quantidade de sol, área de coxo. Então, outros fatores vão mudar, certo? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Isaías, por estar aqui. Ari, obrigada, Ari Rodrigues, por estar aqui. Fiquem à vontade para perguntar. Eu respondi a pergunta do Samuel. Nós estamos falando aqui sobre instalações de sucesso, parte 2. Uma situação que eu passei ontem, a gente foi desenvolver um trabalho de gestão de equipe ontem. E nesse local, a gente verificou, a pessoa chamou, a pessoa que queria desenvolver a equipe, mas não tinha banheiro. Olha só a importância do banheiro. E assim, as pessoas insatisfeitas, ele queria desenvolver um trabalho de gestão de equipe, mas ele não olhou que as instalações deles não estavam adequadas para a equipe. Então, que a casa dos funcionários lá não era uma casa tão adequada, que as instalações não tinham banheiro para as pessoas usarem. Então, muitas vezes, quando a gente projeta as instalações, a gente tem que projetar também pensando exatamente em quem vai trabalhar nela. Porque a gente precisa, para ter uma equipe que gera lucro, para ter uma equipe que trata bem os animais, você tem que dar condição. E muitas vezes as nossas instalações não têm condição para isso. Então, quando for projetar as instalações, não esqueça de pensar nas pessoas que vão trabalhar. Quando você for pensar em longevidade, então não importa se a sua empresa é pequena, média ou grande. Você tem que pensar que você vai crescer, que o seu negócio vai dar certo. E como vai dar certo, você precisa pensar a longo prazo. As pessoas, banheiro feminino, banheiro masculino, você precisa pensar em pia, em lava-botas, pensando já, quando vai projetar, já projeta tudo isso. Você pode fazer aos poucos, não tem problema nenhum. Mas você sabe, por exemplo, quando você vai alimentar os animais, muitas vezes as pessoas não conseguem entrar com um carrinho de mão para jogar o capim dentro do coxo picado, ou a ração. As pessoas não conseguem porque não fizeram uma rampa adequada, não têm acesso. As pessoas agora cada vez mais investem em maquinário. E aí o que acontece? Querem não ter tanta mão de obra pelo gasto, pelo inconveniente, porque é difícil de lidar com pessoas. É muito caro no Brasil manter pessoas regularizadas, de acordo com o governo certinho. Querem mecanizar. Isso é bom, isso é normal. Mas as pessoas fazem as instalações não pensando que vai entrar um trator no meio das baias. Não pensar que, por mais que essa pessoa faça o serviço, ela vai precisar, às vezes, de um carrinho mecanizado para tirar a cama, para limpar a cama, ou, às vezes, você consegue inicialmente pensar, um carrinho de mão, mas depois eu vou melhorar, eu vou pegar um outro tipo de carrinho, e as instalações são muito estreitas, ou não pensou. Então, a instalação precisa ser bem projetada. E aí fica aberto para vocês comentarem se vocês já criam, qual é o tipo de instalação para ajudar aqui na live, para a gente desenvolver o raciocínio em cima de vocês que estão aqui.
porque ganha quem vem, né? Ganha quem está atento, quem está acompanhando, quiser perguntar, fica à vontade. Aproveitar, né, que ainda não tem tantas pessoas e a gente consegue desenvolver o raciocínio. E fala aí da onde que você cria, qual o sistema de criação, se você faz semi-confinado, né? Muitas vezes as pessoas fazem semi-confinamento também. O que que é? Os animais, eles ficam fechados é, de noite e de dia saem para o pasto, tomam sol. E o pasto, gente, também precisa de instalação. Como eu comentei na live passada, eu dei um spoiler lá, é, as, a, as instalações de pasto, gente, são, são diferentes das instalações fixas, mas elas também precisam ser projetadas, porque não são animais que gostam de tomar sol diretamente e se sentem bem tomando sol. Então, lógico, existem raças que suportam mais o sol, mais adaptadas, não sentem tanto, mas existem raças que não são. Bom dia para o pessoal da Caprigem, Minas Gerais. Que bom que vocês estão aqui em mais uma live. Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos falando sobre instalações de sucesso, parte 2. Quiser comentar se vocês criam confinado, semi-confinado, ou extensivo, ou prestam serviço, fiquem à vontade. Isso só ajuda, só engrandece a live e outras pessoas que vão assistir, né, posteriormente do horário. Então, eu dei o exemplo aqui, né, do que eu passei ontem. A gente foi fazer uma gestão empresarial de pessoas que não estava satisfeita com o ambiente de trabalho, o gerente lá, o gestor, ele sentia que podia melhorar. Aí eu cheguei lá, não tinha um banheiro dentro da criação. Eu falei, bom, e tinha mulheres trabalhando, né? Aí que legal que você está gostando. E aí eu coloquei aqui para o pessoal, né, a importância da gente pensar quando vai fazer as instalações não só nos animais, mas sim nas pessoas que vão trabalhar, né? Então é importante você colocar às vezes uma cadeira para a pessoa descansar, colocar um escritório, colocar um banheiro. Aí você vai evitar faltas, você vai evitar estresse no trabalho, insatisfação, e a sua equipe vai gerar mais lucros. Então, se você der, não basta falar para a pessoa, olha, dirige o trator está em condição de dirigir? Precisa limpar a baia. Tá, mas você está dando condição de limpar a baia? Então a gente vai fazer esse trabalho. E a gente viu que muito era em instalação lá de gestão de pessoas, né? A gente foi ver que eu olhei e falei, olha, a gente precisa aqui arrumar as instalações, porque tá tudo quebrado, o ripado não tem manutenção e não tem um banheiro, uma coisa básica, né? Então a gente chegou cansada e o banheiro para usar não tem. Então as instalações elas passam por olhar pessoas, as pessoas que vão trabalhar nela e é, não somente para os animais. E para os animais, pensar, por exemplo, vai fazer filhote. Filhote não dá para fazer enripado. Se você tiver o ripado, você vai precisar colocar um colchão, um tapete, porque senão eles vão enfiar a patinha entre as ripas e vão se machucar e vão ficar torto. Então existe um espaçamento ideal, né, entre as ripas e existe coisas que a gente coloca dentro do ripado para isso. Outra coisa assim, a altura do ripado, gente. É muito ruim quando você chega numa criação e tá cheio de mosca. Aí você vai ver, é ripado. Aí você vai ver o ripado, é muito baixo, as pessoas não conseguem entrar no ripado para limpar, para tirar aquelas fezes. Então pensar, poxa vida, o meu funcionário vai ter condição de limpar embaixo do ripado? Porque os animais ficam limpos. E embaixo, como é que fica? Então, pensar nessa projeção, é, independente do que você vai escolher, ripado, chão batido, semi-confinado, vamos colocar tudo no pasto, guardar só para dormir, os meus animais estão adaptados, eu crio nativa, eu crio boer, eu crio
santinês, eu crio mestiço, Dorper, eu crio para exposição. é, Independente do que você vai criar, você precisa é, caminhar, né? Você precisa projetar as suas instalações. No campo, muitas vezes é difícil, porque o produtor pensa muito bem, muito no bem-estar do animal, esperando o retorno financeiro, e esquece do bem-estar do funcionário. Exatamente, o bem-estar do funcionário da empresa está diretamente ligado ao bem-estar dos animais. Se o funcionário está bem, ele vai cuidar bem dos animais. Se ele tem os instrumentos necessários, se ele tem tudo, é, se ele tem tudo para cuidar dos animais, ele vai cuidar bem, ele vai fazer bem. Se ele está satisfeito, ele vai fazer a sua empresa crescer. É, Então, é uma consequência do, do, do trabalho, né? Então, essa história assim, puxa vida, só o patrão ganha dinheiro, isso é totalmente errado, porque é um pensamento minimista. Se o patrão está ganhando dinheiro, se a empresa está ganhando, automaticamente vai dar mais condição de trabalho, ele vai ganhar melhor. Então, ele vai olhar para o funcionário e vai pedir mais produção. Então, Samuel, pensar assim em instalações para o funcionário, tá? É, e não só pro animal. Então, para o animal é muito importante. Então, fazer campano lá para filhote, como a gente falou, é uma baia legal para elas parirem, os reprodutores terem baias rígidas, baias duras, porque eles dão cabeçada, eles brigam, principalmente em época de cio, mas o funcionário também ter condição, por exemplo, pensar assim, poxa vida, você usaria esse banheiro se se você tivesse no cargo dele, você comeria dessa comida nesse refeitório? Você dormiria nessas condições? A gente já cansou de ver funcionário dormindo em baia. Isso não é legal, isso não é produtivo. Os animais eles não produzem bem, você não tem uma criação de sucesso se seu funcionário está dormindo na baia, porque ele não está dormindo bem. Então ele não vai produzir bem. Isso é antiprodutivo, isso é acabar com a saúde mental da sua equipe. Então, para ter uma criação de sucesso, você também precisa pensar em instalações necessárias para o funcionário. Não sei se vocês estão captando aí, quiserem comentar. Nós temos aí mais 10 minutinhos de live, 8 minutinhos para comentar instalações de sucesso. Então, essa foi a experiência de ontem, a gente olhar para a gestão de pessoas e entender que as instalações não estavam adequadas. Então, calhou muito bem com a live de hoje, né? O que mais que eu posso comentar? Que vocês podem querer saber de instalações, alguma coisa específica? Fiquem à vontade para perguntar. Samuel, você cria onde, Samuel? Qual estado? São Paulo, Rio de Janeiro? Você está no Nordeste? Verdade, nossos funcionários são nossos jogadores, estamos no mesmo time e também achamos muito importante estarmos todos bem. Exatamente. Não adianta só o gestor, ou só o dono, ou só o veterinário estar bem, não dá. A equipe é um todo. Hoje aquele papel do gestor ele mudou muito, né? Agora é uma equipe integrada. Agora nas grandes empresas, todos avaliam todos. Então não existe mais não pensar no outro. Então o outro te avalia, o que você gerencia, você avalia. Então todas fazem uma avaliação 360 graus que a gente chama. Então essa avaliação de pessoas passa por isso. Então todos precisam estar na mesma